aí, galera! Agora começando uma nova temporada chegando pra você! E essa nova temporada, é claro, com muita novidade, tenho certeza que você vai curtir pra valer, né, Jamie? Muita alegria, muita disposição em todos os lados, porque nós precisamos viver com radicalidade a santidade. Vem da Hora Adventure, uma nova temporada, novas emoções, tudo novo pra você! Curte aí! Vamos nessa! Você se considera alguém radical? Sim, me considero radical. Não, eu não sou radical. No sentido de gostar de escalada, trilha, cachoeira, de nadar. Sou um desastre com esportes radicais, sou muito medrosa e sou mais caseira, gosto mais de ficar em casa, de ir ao cinema, enfim, mas esportes radicais eu sou muito medrosa. Tudo isso é muito legal e eu gosto muito. E quando se trata de santidade, você se considera alguém radical? Quando se trata de santidade, a radicalidade eu penso que é fundamental. Eu me considero alguém que busca viver essa radicalidade da santidade, mas que ainda precisa e muito melhorar e progredir. Porque para viver o que Jesus nos pede nesse mundo hoje, a gente tem que ter esse espírito de aventureiro, de radicalidade, de enfrentar e nadar contra a correnteza. Quando eu escuto falar de radicalidade, eu penso em viver com integridade, sem colocar limites, uma entrega a Deus. Gente, eu estou com uma dúvida aqui. Será que a raiz desta planta tem alguma coisa a ver com a palavra radicalidade? Você sabe me dizer? Na sua opinião, a raiz desta planta tem alguma coisa a ver com a palavra radicalidade? Tem tudo a ver, porque a raiz sustenta a planta e a radicalidade sustenta a nossa decisão na santidade. Ser radical é você ir na raiz do que realmente é a sua essência. É você buscar, independente do que está lá de fora, do que o povo acha, é você buscar a essência, ir lá fundo mesmo, onde está a raiz. Porque a radicalidade em Deus, ela tem que ser intensa e ela tem que ser duradoura. A gente precisa estar plantado para em Deus como a nossa raiz, a nossa terra, obter radicalidade para viver a nossa vida nele. Assim como a raiz dessa planta, ela tem que crescer e fortalecer. Se for radicalidade no mundo, ela acaba se perdendo em razão de 2, 3 segundos. Né? Se a gente quer ser santo, a gente tem que ser radical. E a radicalidade é a raiz que vai nos sustentar nessa caminhada com Deus. A palavra radical provém do latim radix, raiz, e significa autenticidade. Traz o sentido de extremo, que está em uma extremidade de pensamento ou atitude. É isso aí, galera! Agora que você já conferiu o significado da palavra radicalidade, a gente sai da teoria e vem para a prática. Por isso, eu e a Sara vamos nos desafiar agora. Isso, Sara? Bem-vinda, bem da hora! Obrigada! Galera, e antes de a gente começar literalmente o desafio, eu pergunto para você, Sara. Você se considera alguém radical? Sim, sou bem radical. Tanto no sentido bom como no ruim, muitas vezes. Explica aí. Eu tenho que sempre buscar o equilíbrio. Porque eu sou radical em aceitar um desafio e tal, mas eu muitas vezes sou radical em querer as coisas muito certinhas, do jeitinho lá. Entendi. Então você buscar o equilíbrio para não ir para um extremo nem para o outro. Exatamente. E quando a gente fala sobre santidade, quando a questão é santidade, como é que a Sara vive no cotidiano, na vida dela, a radicalidade na santidade? Bem, como mais um desafio é a santidade. Então, todos os dias a gente tem que viver esse desafio. Eu busco viver essa radicalidade eu vou rezar o terço, então eu vou estar inteira lá. Eu vou rezar a Bíblia, vou fazer um estudo bíblico, eu vou estar inteira lá. Então, eu busco viver isso porque com esse desafio, eu vou poder aprender com ele e poder ajudar outras pessoas que vão precisar de ajuda para realizar esse desafio. Legal, acho que um grande desafio do nosso século foi isso que a Sara trouxe. Porque as pessoas não conseguem ser inteiras, né? A gente muitas vezes está fazendo alguma coisa, já está pensando em outra, ou aquilo que deveria ter feito e não está vivendo bem o momento presente. Então ser radical é colocar o coração, é colocar tudo naquilo que eu estou fazendo, seja no estudo bíblico, seja no texto, como você bem disse. Então esse é o grande desafio. A gente tem um desafio, né? A gente trava uma luta contra aquilo que é fora de nós,
mas também uma luta dentro de nós, né? Viver essa inteireza, separar esse tempo no nosso dia para estar com Deus. E acho que aí é a fonte da... Acho não, tenho certeza. A fonte da santidade parte do nosso relacionamento com Deus. Senão a gente não vai conseguir viver a radicalidade, a santidade de jeito nenhum. Mas agora, a gente falando de exterior, nós vamos concretizar um ato radical nesse desafio patinal, se assim eu posso chamar. Galera, é muito simples o desafio, mas vai exigir de nós disposição, agilidade, empenho. Para a gente formar a palavra radical, claro, nós vamos precisar pegar uma letra de cada vez, eu e a Sara, simultaneamente, e formar a palavra no final do trajeto. Quem formar a palavra primeiro, vence o desafio, simples assim. Como você pode ver, a Sara tem algumas vantagens, né? Ela é mais leve do que eu, então o vento pode ajudá-la, levá-la, né? E agora eu já falei pra Sara antes de começar a gravar que eu vou ter que abrir mão do meu cavalheirismo agora, né? Não vou poder deixar ela passar à frente, porque afinal de contas estamos em um desafio. Vamos lá? Você torce pra quem? Pra mim ou pra Sara? Nossa! Você se vai de flecha agora! Radi! Ai, foi muito pouco! A gente volta pra lá. Olha, foi acirrado, hein? Bom, galera, esse foi o nosso desafio, Sara. Quero te dar os parabéns, eu considero um empate técnico, não foi? Bom, né? Porque eu morri. Foi muito bem, nossa, arrasou, eu por pouco. A vantagem era o meu peso, que me impulsionou adiante e eu cheguei lá. Brincadeira. Galera, foi muito bom, espero que você tenha curtido também, mas uma coisa a gente pode terminar aqui dizendo que nós somos radicais. Pelo menos no esporte aqui a gente mostrou isso. Você não sai daí e segue com o Bem da Hora. Valeu! Tchau! Viver a radicalidade na santidade que nada mais é do que viver uma autêntica santidade que nos leva à verdadeira felicidade. Você quer ser feliz? Então trilhe um caminho de santidade. Segundo o Yucat, santidade é caráter sagrado, inviolabilidade, pureza. Através de Jesus se faz a leitura do que é ser santo. Amar sem fronteiras, misericordiosamente, ajudando e curando, até a consumação da cruz e ressurreição. Ah, não é assim. A gente podia trabalhar em equipe, né? É. Um, dois, três, quase quatro. Quase 4. Vocês acham que eu não vou conseguir? Sabe de nada, inocente! Ai. Respira fundo, mira o alvo, a santidade e vai. Presta atenção na concentração da garota. Tem que pôr a perna direita na frente. Esse é o problema. Esse é o problema, isso, o único problema. Lembra do seu tempo de picadeiro no circo?
Não, gente, eu não me atrevo a um passo só sem seu amparo, sem seu apoio. Não, não vou não, tá doido? Tenta. Se eu quebrar a perna, quem vai limpar a minha casa? Ai. Bom, eu penso que a palavra equilíbrio, ela sempre precisa estar no dicionário de todo cristão. Porque santidade nada mais é do que a gente buscar constantemente esse equilíbrio. Porque o pecado trouxe a nós o desequilíbrio. Então a nossa constante luta é essa, ó. É tentar dar um passo de cada vez, sem cair. E por isso exige treino, dedicação, esforço e contarmos com uma ajuda. Primeiro de Deus, a graça de Deus. E depois uma mão amiga que nos ajude nesse caminho de santidade, como a Déia está fazendo aqui comigo, ó. E aí, padre, sua bênção. Hoje o tema é santidade. E eu e o pessoal que está aí em casa, nós queremos saber o que é preciso para ser santo? O que a gente precisa fazer? Primeira coisa, nós temos que entender que a santidade é uma vocação para todos nós cristãos. Está no Catecismo da Igreja e o próprio Papa Francisco tem falado muito. Santidade é uma vocação dada por Deus. E o que eu preciso fazer? Primeiro, entender que é a minha vocação primeiro. Independente do estado que eu esteja, sejamos solteiros, casados, sacerdotes, consagrados, todos nós somos chamados à santidade. Mas é preciso estar disposto a viver essa graça da santidade que o próprio Deus vem em nosso auxílio. Com certeza a santidade tem tudo a ver com equilíbrio. Porque, afinal de contas, ser santo não quer dizer que eu não fraqueje, não cambaleie e até mesmo não caia. Mas quer dizer que quando eu cair, ou quando eu fraquejar, quando eu cambalear, assim como eu estou agora, eu vou voltar a levantar. Eu vou me reerguer, eu vou recomeçar do zero se for preciso, uma boa confissão, uma decisão de vida, uma retomada, mas eu vou seguir em frente. Claro, às vezes com a ajuda de alguém, né, Tiago? Nesse caso, né? Nem sempre a gente consegue retomar sozinho. Deus colocou os amigos também na nossa vida para isso, para serem essa força, esse braço no momento em que a gente cai. E é assim o nosso caminho de santidade, buscando sempre o equilíbrio. Para viver a santidade no meu dia a dia, eu vivo o estilo de vida jovem sarado de ser. O nosso estilo de vida é viver justamente na nossa juventude, onde quer que nós estejamos, buscar viver a radicalidade do Evangelho. É justamente essa a proposta dos Jovens Sarados. Jovens que buscam, que se comprometem em viver a radicalidade do Evangelho no seu dia a dia, onde quer que estejam. Na escola, na faculdade, no trabalho, com os amigos, em casa. E dentro desse estilo de vida Jovens Sarados, eu procuro viver a vida de oração, vivendo as 5 pedrinhas, que é o rosário, a confissão, o jejum, a eucaristia e o estudo da palavra. Os desafios hoje que eu vivo para viver a santidade diz muito também daquilo que eu sou, jovem. Então, quando Deus me chamou, eu tive que fazer opção por Ele e ser radical. No quê? Na sexualidade, por exemplo. Eu tenho que buscar fazer a vontade de Deus, vivendo a castidade, obedecendo às leis de Deus, porque isso é radicalidade em ser santo e aquilo que Deus nos pede sempre, né? E a nossa missão é salvar almas jovens, buscar levar outros jovens a ter a experiência do batismo no Espírito Santo e de ter essa experiência de ser curado, de ser sarado para viver uma vida de santidade. Tem como ser santo sem ser radical? A santidade, de fato, como nós sabemos, como uma vocação primeira, requer de nós atitudes concretas. Falar da radicalidade é necessário na vida de santidade. Como diz, ou santo ou nada. Santidade requer atitudes concretas. Não dá para viver duas realidades, uma vida errônea e uma vida de santidade. É necessário tomarmos uma atitude coerente com aquilo que Deus nos ensina, coerente com o Evangelho. E viver o Evangelho é uma vida radical. Padre, conta pra gente uma atitude radical que o Senhor já teve e ainda tem para viver a santidade. Eu costumo dizer para mim mesmo que viver a radicalidade do Evangelho significa todos os dias
optar por Deus. Todos os dias querer viver a santidade. Todos os dias ser melhor, porque nós somos tentados de tantas formas. Às vezes a preguiça é um motivo para nós não vivermos a santidade. Se eu me entregar à preguiça, se eu não quiser rezar, claro, é preciso ser radical e contra, muitas vezes, nós mesmos. Inclusive aqui eu acabei de receber uma mensagem do Gabriel. Vou até pedir para o Gabriel também falar para nós um exemplo, uma história de um santo que vive também a radicalidade. Fala aí, Gabriel, para nós. Opa, cheguei, tô na área, galera. Eu mandei uma mensagem pro padre, mas eu não sei se ele visualizou. Vou tentar ver aqui, peraí. Visualizou, mas não respondeu, não. Respondeu. Agora é comigo, galera. Tenho 2 beatos para falar para vocês. Primeiramente, Pier Giorgio Frassati. Ele era um beato italiano e quem pensa que a vida de santo é aquele santo tímido lá, fica só rezando, corridinho nos cantos assim. Não era o caso de Pier Giorgio Frassati. Ele tinha muitos amigos, ele era igual eu, sabe, bem brincalhão assim. E o apelido dele, entre os amigos, era Robespierre. Que é apelido chique, né? O meu é só do míssil, não tem nada de Robespierre. E antes dele se tornar beato, o encanto dele era pelos pobres e humilhados. Ele olhava assim, o pobre, nossa, o pobre é igualzinho em Cristo. Se eu cuidar do pobre, vou estar cuidando de Cristo. O pobre é igualzinho em Cristo. Se eu cuidar do pobre, vou estar cuidando de Cristo. Então esse era o encanto dele, cuidar dos pobres, cuidar dos humilhados, como se ele estivesse cuidando do Cristo. Então ele saía do meio da cidade, ia lá para os cantinhos, para as periferias e ficava cuidando deles lá no canto mesmo. E tudo ele tirava do próprio bolso, não pedia nada para ninguém. Ele tinha um dinheirinho no bolso, ia lá, comprava pão e levava para eles. Só que ele não dava só o pão. Depois que ele partilhava o pão, ele conseguia dar a palavra para eles e falava de Deus para eles. E os amigos dele, como ele era muito junto com os amigos, muito feliz com os amigos, e eles fundaram uma associação. E a associação deles, como é que era o nome? James, por favor. Artiplof, em português significa? Os tipos arruaceiros. Pensa, um beato que tem uma associação chamada os tipos arruaceiros. Além de Pier Giorgio, tem Chiara Lucci. Ela também era uma santa italiana, nasceu em 71. E morreu em Turim, no dia 7 de outubro de 1990. E com 17 anos, ela foi diagnosticada com um câncer na medula óssea. E ela não se abateu por isso. Mesmo no maior momento de sofrimento dela, ela virava e falava assim, Jesus, se é isso que tu queres, eu também quero. Pensa, tá lá, gemendo de dor e não fala um palavrão, não reclama de nada, só oferece para Deus. Ela era uma jovem muito bonita e ela, mais que Pier Giorgio, gostava de praticar esportes. Os pais dela ainda são vivos e na JMJ que teve aqui no Brasil, os pais dela vieram para a JMJ. Não são santos velhos, são santos atuais. E que nós jovens, que sempre precisamos de um modelo, de uma pessoa para se inspirar, temos esses dois. Você, menina, pode se inspirar em Chiara Lucci e você, homem, pode se inspirar em Pier Giorgio. Galera, era isso que eu tinha para falar para vocês e do jeito que eu vim, eu vou voltar. Tchau! O santo que eu me espelho para ver a santidade na radicalidade, um deles, eu posso falar, São João Bosco. E principalmente, especialmente em Santa Teresinha do Menino Jesus. São João Bosco foi aquele que se desgastou inteiramente por causa do Evangelho. Ela me acompanha desde a minha infância, desde pequenininha, minha família sempre foi carmelita de coração. O trabalho dele foi com os jovens, com a juventude, os adolescentes. E Santa Teresinha sempre me acompanhou, desde criança. E hoje ela é um grande exemplo para mim, de mulher. Ensinando o quê? Que precisava ser radical para alcançar a santidade. Porque por ela ser a santa da pequena via, ela me mostra que para ser santa eu não preciso fazer grandes coisas. Eu só preciso ser santa nas pequenas coisas, no meu dia a dia, nos pequenos sacrifícios, na minha entrega a Deus, nas pequenas coisas e não de maneira grandiosa. Então isso que eu acho lindo nela, essa pequenez dela, de se reconhecer pequena, miserável, mas saber que a misericórdia de Deus é maior, age em nós e nos faz continuar lutando pela santidade. O Slackline fala muito pra gente nesse caminho de santidade. Agora, fazendo esse negócio aqui, eu fiquei pensando, às vezes, Tiago, a nossa vida de santidade, nossa caminhada, ela fica assim, ó, agitada, parece um mar tempestuoso, né? Altos e baixos. Altos e baixos, e hora você tá bem, hora você tá mal, hora você tá
pura como um recém-nascido e ora você tá lá embaixo, suja do pecado e você levanta e vai. Aí tem outros momentos em que tudo sereniza, tudo fica tranquilo e você caminha em altos amores com Deus e você vai para a capela e é aquela coisa mais maravilhosa e você fica por horas adorando Jesus. E é assim a nossa vida, né? Foi muito legal, viu, produção, vocês trazerem o Slackline, que tem muito a dizer pra gente nesse tema de santidade, não é? E é mesmo, onde não há oscilação, não há vida, Déia. A gente pode ver pelos impulsos do coração. Bonito! Não é mesmo? Precisa oscilar, não pode ficar numa contínua. Se continua, oscila. ficar contínuo, morre. Morreu, é sinal, né? Ficou contínuo, morreu. Então a nossa vida é feita de oscilações. A gente não está parado. E essa oscilação que nos faz prosseguir, que nos faz continuar, que nos desafia, nos faz superar, nos faz crescer. E nos faz caminhar. Fechou. Pronto. Assina o poema companheiro. agora. Com as Valeu. duas mãos agora, toca aqui.